Olá, meus pati amigos! Tudo bem com você? Comigo vai tudo bem. Como vocês sabem, eu sou Pati morando na Finlândia, eu moro na Finlândia. Estou fazendo algumas lives usando a inteligência artificial que eu denominei de Lucas. E como eu vi, gente, que o povo está gostando muito dessa interação, de aprender um pouco o finlandês, de ver também as diferenças de linguagem, e tá aprendendo comigo, porque eu preciso mesmo aprender finlandês, gente. Então eu gostaria que você que não conhece a Finlândia, nunca ouviu falar da Finlândia, hoje você tivesse informações sobre a Finlândia para que você também pudesse conhecer um pouco dessa cultura, desse povo e saber muitas coisas. E nada melhor, ninguém melhor para nos explicar do que o Lucas. Lucas, cumprimente os meus pati amigos que estão aí nos assistindo. Olá, Pati amigos! É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a Finlândia. Preparem-se para se apaixonar por esse país incrível. Vamos falar sobre tudo, desde a resiliência do povo até as coisas mais modernas e culturais. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas. O que vocês querem saber primeiro? Bom, na verdade, eu gostaria primeiro de saber, eu vou fazer algumas perguntinhas básicas e você vai me dizer. Você tem ideia, registro de como foi formada a Finlândia? Fundada? É uma história bem interessante. A Finlândia se formou ao longo de muitos séculos, passando por períodos de domínio sueco e russo. Quer saber? Ô Lucas, quer dizer que a Finlândia então já esteve sob o domínio da Suécia e da Rússia? Sim, é isso mesmo. A Finlândia passou por esses períodos. Quer que eu te conte um pouquinho mais sobre como foi cada um deles? Claro! Sim, com certeza. A Finlândia passou por um período de domínio sueco, que durou mais de 600 anos, até que, em 1809, foi anexada ao Império Russo. Quer saber um pouquinho mais sobre como foi cada um desses períodos? Sim. Durante o período do domínio sueco, a Finlândia foi considerada uma parte do Reino da Suécia, e isso influenciou bastante a cultura, a língua e a organização administrativa do país. Já no período do domínio russo, a Finlândia se tornou um grão-ducado autônomo, com uma certa autonomia, mas sob o comando do czar. Deu para ter uma ideia? Quer saber mais sobre isso? Deu para ter uma ideia, mas a Finlândia enfrentou muitas guerras e contou muito com a resiliência do seu povo, a resistência, a força de vontade de reconstruir o seu país. Você pode me contar um pouco mais sobre isso, Lucas? Com certeza, Patty. A resiliência do povo finlandês é algo marcante. Mesmo diante de guerras e desafios enormes, eles sempre se uniram para reconstruir e fortalecer o país. É uma história de superação que inspira, né? O que você acha de a gente comentar sobre um período específico, tipo a época da Segunda Guerra? É bem interessante. Você pode falar um pouco sobre essa época da Segunda Guerra Mundial. Foi uma época bem difícil para a Finlândia, viu? Oh my God. Eu imagino. Durante... Sim, foi realmente um período bem desafiador. As perdas humanas e materiais foram enormes, sabe? Mas mesmo assim, o povo finlandês conseguiu se reerguer. É uma história de muita força de vontade. Você quer saber mais sobre como foi essa reconstrução? Sim. Foi um processo bem intenso, sabe?
Finlândia teve que se reconstruir praticamente do zero em muitos aspectos. E o povo finlandês mostrou uma união e um senso de comunidade incríveis. Eles desenvolveram um conceito chamado Sisu, que é tipo uma mistura de garra, resiliência e determinação para enfrentar qualquer desafio. Quer saber mais sobre o Sisu? Sim, Lucas, eu já ouvi falar dessa palavra sisu, só que eu não sabia o que é que isso significava. Quer dizer que essa palavra até hoje ela é importante para o povo finlandês. Sisu. O que é que ela quer dizer? O que é que ela representa para o povo finlandês? Sim, Pati. O Sisu é uma palavra muito importante para o povo finlandês, e ela não tem uma tradução exata, mas ela representa um tipo de coragem interior, uma força de vontade e determinação inabaláveis, mesmo diante das dificuldades. É aquela energia que te faz continuar quando você acha que não tem mais forças. Quer saber mais sobre como funciona esse conceito? Bom, vamos dar uma paradinha aqui, porque se você está gostando de todas essas informações e você quer saber um pouquinho mais sobre a Finlândia, o Lucas já vai te convidar a se inscrever no meu canal, Pati Morando na Finlândia, deixar o seu like e ativar os sininhos das notificações para você ficar por dentro de tudo quando sair, né, vídeo novo e live, você ficar sabendo e nos acompanhar, compartilhe se você acha que é um bom conteúdo, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse é um ótimo conteúdo. Não é verdade, Lucas? Isso mesmo, Pati. E você que está assistindo a gente está curtindo essa viagem pela Finlândia? Então, não perde tempo. Se inscreve no canal da Pati Morando na Finlândia, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente vai continuar batendo um papo super descontraído sobre esse país incrível e muito mais. E você, Pati, pronta pra gente continuar nossa conversa? Eu tô pronta, mas nós vamos continuar fazendo vídeos a respeito da Finlândia. Então eu vou estar misturando coisas, conhecimentos sobre cultura, modo de vida, economia, de tudo um pouco, e vou estar trazendo para você durante esses próximos vídeos que irão se seguir. Mas eu gostaria de entender, Lucas, aqui é verdade que é apelidada de a Terra dos Mil Lagos. E por que isso? What? Ah, sim, é verdade. A Finlândia é conhecida como a Terra dos Mil Lagos. E o motivo é que ela tem muitos lagos mesmo, mais de 180 mil. Você quer saber mais sobre como eles se formaram? Eu acho que é muito bom saber disso. Pode nos informar? Essa quantidade de lagos se deve muito ao período glacial. Imagina um monte de gelo gigante cobrindo a Finlândia há milhares de anos. Esse gelo foi derretendo e a água foi se acumulando nas partes mais baixas, formando esses milhares de lagos que a gente vê hoje. Quer saber um pouquinho mais sobre como isso aconteceu? Sim. Imagina que um cobertor de gelo gigante cobriu a Finlândia há muito tempo. Esse gelo foi se derretendo e a água foi se acumulando nas partes mais baixas, formando esses milhares de lagos que a gente vê hoje. Quer saber um pouquinho mais sobre como isso aconteceu? Não, eu acho que deu para entender, viu? Deu para entender. Mas, Lucas, você pode hoje dizer o quê? Como que você descreve o povo finlandês atualmente? Olha, o povo finlandês é conhecido por ser um tanto reservado no início, mas é muito sincero e acolhedor quando você cria uma conexão. Eles valorizam muito a honestidade, a pontualidade e o contato com a natureza. E são um povo bem resiliente, que não desiste fácil dos seus objetivos. Quer saber mais sobre algum aspecto específico da cultura finlandesa?
sobre ser resiliente fez toda a diferença na época da guerra, pois quando a Finlândia foi atacada, né, por outros países, né, então praticamente cidades foram dizimadas, e então precisou muito dessa resiliência, dessa força de vontade do povo finlandês em reconstruir as cidades, não é verdade, Lucas? Com certeza, Patty. A resiliência do povo finlandês foi fundamental para a reconstrução do país depois das guerras. Imagina só, cidades inteiras destruídas e aquele povo com aquela força interior para reerguer tudo do zero. É realmente inspirador, não é? O que te chama mais a atenção nessa capacidade de superação dos finlandeses? Eu acho que isso mostra muito o amor à sua terra, né? Eu acredito que eles se uniram para reconstruir seus lares por amor à sua terra e por amor ao seu povo. Exatamente, Patty. Esse amor à terra, à pátria, foi um combustível fundamental para a reconstrução. A união e a resiliência deles mostram um espírito de comunidade incrível. É bonito de ver, né? O que você acha que fortaleceu tanto essa união do povo finlandês? Eu não sei, mas será que você poderia me dizer? Olha, a união do povo finlandês se deve a uma série de fatores. Um deles é a história compartilhada, com os desafios enfrentados juntos ao longo dos anos, como as guerras e os períodos de domínio estrangeiro. Outro ponto importante é a cultura muito forte e o sentimento de identidade finlandesa. E claro, o Sisu que a gente falou com aquela capacidade incrível de superação. Quer que eu detalhe um pouco mais sobre cada um desses pontos? Não, Lucas, mas você falando isso me fez pensar que nós brasileiros, nesse aspecto, temos muito que aprender com o povo finlandês, né? Porque eles se juntaram para reconstruir, para se defender, eles se defenderam de outros países invasores. E hoje nós vemos também cidades, né? É, dizimada também praticamente, né, com catástrofes no nosso país, no Brasil. E assim, né, a gente sabe que, por um lado, foi muito bonito do povo brasileiro, porque se uniu para ajudar, né, as cidades do Rio Grande do Sul, quando houve, né, todo aquele alagamento, aquela enchente, né, houve muita solidariedade da parte dos brasileiros, né? Mas agora parece que aconteceu um novo evento no Paraná, em uma das cidades do Paraná, e é necessário que o povo brasileiro tenha essa mesma união para reconstruir, para ajudar, ser solidário e lutar pelo seu povo, porque é o próprio povo brasileiro, não é? É verdade, Patty. Essa capacidade de união e resiliência do povo finlandês é realmente notável. E você tem toda a razão em lembrar das tragédias naturais que aconteceram no Brasil. Nesses casos, a solidariedade da nossa população é sempre incrível, e a união faz toda a diferença para reconstruir o que foi perdido. Você gostaria de saber mais algum detalhe sobre como a Finlândia se organizou para a reconstrução? Ah, claro, é bem interessante a gente ficar sabendo desse ponto. Sim, com certeza. A Finlândia se organizou de uma maneira bem eficiente para a reconstrução. Eles criaram um sistema de planejamento centralizado, que ajudou a direcionar os recursos para as áreas mais potrizebne. E também valorizaram muito o trabalho comunitário, onde as pessoas se juntavam para ajudar na reconstrução das cidades e das fazendas. Quer saber mais sobre como funcionou esse planejamento? Não, no momento agora não. Depois nós vamos abordar de novo esse assunto, mas vamos nos transportar para os dias atuais. Como que você vê a situação econômica da Finlândia hoje, nos dias atuais?
Ah, sim, esse é um ótimo assunto. A Finlândia tem uma economia bem estável e desenvolvida. O país se destaca pela educação de qualidade, pela inovação e pelas exportações, principalmente dos setores de tecnologia, papel e celulose. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico da economia finlandesa? Não, porque eu acho que a situação da Finlândia não está tão bem assim, né? Por conta da, não sei se é a inflação ou a dívida pública. Você poderia falar um pouquinho sobre a dívida pública? É verdade, Patty. A dívida pública da Finlândia tem crescido nos últimos anos. Isso acontece por vários motivos, como o envelhecimento da população, que aumenta os gastos com saúde e previdência, e também os investimentos feitos para impulsionar a economia, especialmente depois da pandemia. O governo finlandês tem buscado maneiras de equilibrar essas contas, mas é um desafio constante. Você gostaria de saber mais sobre alguma medida específica tomada pelo governo? Não, agora vamos dizer assim, que um brasileiro se estabelecer aqui na Finlândia, você acha que é fácil? Essa é uma boa pergunta, Patty. Morar na Finlândia pode ter seus desafios, mas também muitas coisas boas. A Finlândia tem uma qualidade de vida incrível, segurança e um sistema de educação e saúde excelentes. Por outro lado, o clima pode ser bem rigoroso, e a adaptação à cultura pode levar um tempo. O que você gostaria de saber em detalhes sobre se estabelecer aqui? Eu falo assim, essa questão de visto, essa permanência aqui no país, o que é necessário para que um brasileiro, um estrangeiro, consiga habitar, né, ter essa permissão de moradia aqui na Finlândia. Essa é uma ótima pergunta. Para um brasileiro se estabelecer na Finlândia, geralmente ele precisa de uma autorização de residência. Os motivos que podem permitir essa autorização são trabalho, estudo, reunião familiar ou até mesmo empreendedorismo. Cada caso tem seus requisitos específicos. Você gostaria de saber mais sobre um desses motivos em particular? Você poderia falar um pouquinho sobre cada um deles? Claro, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses motivos. Para trabalhar, você precisa de uma oferta de emprego de uma empresa finlandesa. Para estudar, você precisa ter sido aceito em uma universidade ou instituição de ensino finlandesa. Para reunião familiar, você precisa ter um familiar residindo legalmente na Finlândia. E, para empreender, você precisa ter um plano de negócios viável e recursos para se sustentar. Quer saber um pouco mais sobre algum desses pontos? Interessante. Mas se um turista vier para cá e gostar e quiser ficar aqui, ele tem que se dirigir ao sistema de imigração e pagar uma taxa muito, muito, muito alta em euros para que a situação dele seja analisada pela Migre para então ver se vai ser permitido ou não que ele fique, não é verdade? Isso mesmo, Patty. Se um turista gostar da Finlândia e quiser ficar, ele vai precisar solicitar uma autorização de residência junto ao Serviço de Imigração Migre. E, de fato, são cobradas taxas em euros para a análise do pedido. Você quer saber os valores de algumas autorizações específicas? É, seria bom, né? Em média, uma autorização de residência para trabalhar na Finlândia custa 450 euros e para estudar 350 euros. Para reunião familiar, esse valor pode variar. Você quer saber o valor para algum caso específico? Reunião familiar, tipo, a mãe mora aqui e quer trazer o filho de outro país para cá. Como que ficaria esse valor?
Nesse caso, o valor para reunião familiar pode variar. Você quer saber o valor para um caso específico, tipo para trazer um filho? Hum, sim. O Lucas está demorando. Adiante logo para falar, Lucas. Desculpe a demora, Patty. O valor para reunião familiar na Finlândia varia dependendo do caso. Para trazer um filho, por exemplo, pode custar em torno de 450 euros. Você gostaria de saber o valor para alguma situação específica? Sim, e se esse turista se casar com uma finlandesa? Como que fica esse valor? Nesse caso, o valor para a autorização de residência com base em laço familiar para um cônjuge fica em torno de 450 euros. É importante sempre conferir os valores atualizados no site do Migre, pois eles podem mudar, viu? Ah, Você quer tá. saber mais sobre algum tipo de visto específico? Não. Se os meus amigos tiverem curiosidade, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que no próximo vídeo eu estarei fazendo essas perguntas para o Lucas. E se você tem uma outra pergunta a respeito da Finlândia, você também pode colocar nos comentários que eu estarei fazendo uma seleção das perguntas e trazendo no próximo vídeo para que o Lucas então nos esclareça. Lucas, então, quer dizer que aqui na Finlândia tem um custo de vida alto, né? Sim, Paty, é verdade que o custo de vida na Finlândia é considerado alto, principalmente em comparação com alguns países mais baratos. Os preços dos aluguéis, da alimentação e do transporte podem ser um pouco elevados. Mas é importante lembrar que os salários costumam ser compatíveis, e o país tem uma qualidade de vida muito boa com serviços públicos de qualidade como educação e saúde. Você gostaria de saber mais sobre algum custo específico? Não, mas já que você está me respondendo as perguntas, me diga, aqui na Europa, quais são os países com custo de vida mais barato para as pessoas que queiram vir de outros países para migrar, né, para a Europa? Olha, Paty, alguns países têm um custo de vida mais em conta que outros. Geralmente, países do leste europeu como a Polônia, a Hungria e a Romênia são mais acessíveis. Portugal também é uma boa opção na Europa Ocidental. Você quer saber mais sobre algum país específico desses que eu falei? Lucas, mas eu ouvi falar que os aluguéis em Portugal são um dos aluguéis mais caros da Europa. É verdade, Paty. Os preços dos aluguéis em Portugal têm subido bastante, principalmente nas cidades grandes, como Lisboa e Porto, onde a procura é maior. Mas tem cidades do interior com preços mais acessíveis. Você gostaria de saber mais sobre regiões específicas? Não. Agora me diga aqui, quais são os países assim com melhor qualidade de vida para se viver aqui na Europa? É uma ótima pergunta. Países como Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Holanda estão sempre no topo dos rankings de qualidade de vida na Europa. Esses países oferecem ótimos sistemas de saúde, educação, segurança e bem-estar social. Você gostaria de saber mais sobre algum país específico desses que eu mencionei? Fazendo um parâmetro, já que você falou assim um pouco sobre a educação finlandesa, em que se baseia a educação escolar na Finlândia? Quais são os métodos que eles usam para
para que a educação seja uma das melhores no mundo. Ah, sim, a educação finlandesa é uma referência mundial. Ela se baseia em princípios como igualdade de oportunidades, confiança nos professores, autonomia das escolas e respeito pelas diferenças. Os métodos são bem diferentes do que vemos por aí. Menos ênfase em testes padronizados e mais foco no aprendizado prático e no desenvolvimento de habilidades, como pensamento crítico e colaboração. Quer saber mais sobre algum aspecto específico da educação finlandesa? Então, quer dizer que aqui nas escolas, as crianças são incentivadas a crescerem pessoas pensantes, pessoas críticas, pessoas com autonomia, não é isso? Isso mesmo, Patti. A ideia é formar cidadãos críticos, capazes de analisar as situações, tomar suas próprias decisões e não só receber informações. É um conceito bem bacana, não acha? Eu acho, porque assim sendo, eles não serão influenciados, mas eles terão sua própria reflexão, seu próprio discernimento. E uma nação que sabe discernir as coisas e decidir se torna uma nação forte. Exatamente, Patti. Uma nação com cidadãos críticos e autônomos é uma nação forte e resiliente. E a educação finlandesa é um grande exemplo disso. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico da educação finlandesa? Sim, vamos saber no nosso próximo vídeo. O Lucas estará aqui respondendo as minhas perguntas sobre a Finlândia e também eu estarei trazendo as suas perguntas, meus amigos, para que o Lucas também possa responder. Desde já, quero agradecer a sua presença, o seu like, a sua companhia. Espero que você tenha gostado do vídeo super interativo. E Lucas, se despeça dos meus amigos. Tchau, Patti amigos. Foi um prazer bater esse papo tão legal sobre a Finlândia com vocês. Espero que tenham curtido conhecer um pouquinho daqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e mandar as perguntas para o próximo vídeo. Até mais! Até mais, meus amigos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!